Salve, gente! Salve a tudo e salve a todos! Hoje eu quero fazer, talvez não a melhor, mas a mais completa divulgação de cultura racional que você já viu ou já ouviu. Eu sei que é pretensioso até isso muito da minha parte, porque quem é racional, ele é humilde, mas eu quero dizer que foram alguns anos de estudo e de desenvolvimento que eu me preparei para que esse momento acontecesse. E muitas pessoas colaboraram para essa formação que eu tive, que eu tenho e estou desenvolvendo em cultura racional. E se você já ouviu ou nunca ouviu falar sobre cultura racional, esse vídeo é para você, para que você conheça de fato o que é este conhecimento universal. Eu vou tentar aqui responder algumas dúvidas, algumas das questões mais pertinentes relacionadas o que é a cultura racional, o que é a obra Universo em Desencanto e o que é a imunização racional. A primeira forma, talvez, de acesso que você tenha a este conhecimento é através desse prospecto que é distribuído através das nossas caravanas de cultura racional de norte a sul do Brasil e até fora do Brasil em outros idiomas, em que o título diz Cultura Racional, a cultura do cosmo, do mundo racional agora na Terra. Sim, é a cultura do cosmo, de um mundo extracósmico que é o mundo racional. E nós vamos entender o que é este mundo, quais são os objetivos da cultura racional, como que você pode ter acesso a esse conhecimento, como que ele deve ser estudado, quem é o autor dos livros Universo em Desencanto Oficial e entre outras dúvidas que possam surgir. Aquilo que talvez eu não consiga esclarecer neste vídeo, eu peço que você deixe a sua mensagem, o seu comentário aí nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram ou agora no nosso canal do YouTube da página Imunização Racional. Essa página mais ou menos tem uns 7 anos de existência, um projeto que eu iniciei quando estava começando a estudar cultura racional. E desde então eu tenho trabalhado, com a colaboração de outros estudantes também, divulgando conteúdos relacionados a este conhecimento. Eu falava então agora há pouco desse prospecto, que é a primeira divulgação, que talvez você possa ter acesso a este conhecimento. E o que é interessante é que atrás aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar mais perto. Acho que está invertida, está espelhada a imagem, né? Mas você consegue ter acesso a onde poder adquirir os livros, né? Em várias livrarias pelo Brasil. Ou também você pode adquirir os livros diretamente pelo site www.universoemdesencanto.com.br. Repetindo, www.universoemdesencanto.com.br. Eu vou deixar os endereços que eu citar aqui na descrição do vídeo. Eu falava a respeito do livro e é justamente primeiramente sobre o livro que nós vamos tratar. Esse é o primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, que tem o título, como a gente vê aqui em cima, Universo em Desencanto, Imunização Racional, logo embaixo do título, e mais um outro subtítulo, A Verdadeira Origem da Humanidade. Eu acho que existem 3 conceitos fundamentais para a gente entender esse livro. O primeiro é o próprio título do livro, Universo em Desencanto. Depois, Imunização Racional. E depois, não necessariamente nessa ordem, cultura racional. Universo em Desencanto.
é o nome da obra. Imunização racional é o que é adquirido através da obra. E cultura racional é o conhecimento contido nessa obra, nesses livros, nessa grandiosa enciclopédia de cultura racional. Universo em desencanto. O que significa universo em desencanto? Significa que, primeiramente, nós vivemos neste mundo encantados. O ser humano não se conhece verdadeiramente. E é através desse conhecimento que você vai poder se conhecer verdadeiramente e saber que o seu verdadeiro canto, o seu verdadeiro mundo de origem é o mundo racional. Sim, nós não somos de origem desse mundo. Nós somos originários de um outro mundo, muito além do Sol, muito além da Lua, muito além dos planetas e daquilo que a nossa visão, que o nosso campo terrestre alcança. Nós falamos de um mundo que é constituído, que é formado por uma planície de massa cósmica pura, limpa e perfeita, com seres puros, limpos e perfeitos. Assim éramos no nosso verdadeiro estado natural e hoje nos encontramos num estado degenerado, em decomposição, com a matéria enfraquecida. Tanto que a saúde, ela não existe, ela é algo transitório. Tanto que a gente vive num mundo desequilibrado. E esse desequilíbrio ele acontece através de uma mecânica, de duas energias que regem o pensamento, que é a energia elétrica e a energia magnética. Porém, há uma mudança. A partir de 1935, repetindo, a partir do ano de 1935, entra uma nova fase na Terra, a fase racional. E então, a energia elétrica e magnética deixam de ter a sua função prioritária. Elas continuam tendo a sua ação elétrica e magnética, mas passa a vigorar a energia racional, a energia da imunização racional, que está contida nesse livro, através do conhecimento de cultura racional. Esse conhecimento de elevação, de vibração universal, que nos mostra o porquê de tudo, o porquê de todos, o porquê de nós vivermos em tanto desequilíbrio. E aí, gente, talvez o que você possa se perguntar muitas vezes, por que de uma hora estamos bem e de uma hora para outra nós ficamos ruins? Por que a gente muitas vezes não tem sucesso na vida, no emprego, em relacionamentos, né? Uma hora as coisas realmente a gente percebe que estão boas e de uma hora para outra a nossa vida muda, porque esse mundo ele é um mundo de desequilíbrio. E a gente vai entender isso de uma forma mais efetiva, racionalmente, através da cultura racional. Porque é através desse conhecimento que a gente vai entender que nós somos formados por 7 partes: Sol, Lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Eu falava lá no início sobre um mundo racional, um mundo perfeito, uma planície de massa cósmica. E quando nós vivíamos neste mundo, nós éramos corpos de energia racional. Porém, por respeitar o livre-arbítrio, nós quisemos entrar por uma parte da planície racional que não estava aberta.
E aí, ao abrir essa porta, nós viemos parar neste mundo aqui embaixo, fomos descendo, nos degenerando, e essa planície se transformou em uma massa de carbono e em água. É por isso que grande parte da Terra ela é formada por água, que é a sua maioria, e o nosso corpo também, em sua maior composição, ele é formado por água. E essa água e essa massa corpórea que nos sustenta, ela é originária de 7 sementes, como eu falei: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Em cada uma dessas partes existe uma composição, um vínculo originário do mundo racional. E por nossas sementes estarem depositadas em cada uma dessas partes, a única forma de nos unirmos, de voltarmos ao nosso estado racional, é desenvolver o raciocínio. Por quê? Nessa descida, ficamos com um único vínculo originário de ligação com o mundo racional, que é a glândula pineal, que é a terceira máquina do cérebro, chamada também de epífise. Esse órgão, até antes de 1935 ele não estava em função. A partir de 1935, quando o conhecimento de cultura racional chega à Terra, nós temos a possibilidade de desenvolver esse órgão. E com o desenvolvimento desse órgão, dessa glândula pineal, nós podemos voltar para o nosso verdadeiro estado de origem, o mundo racional. Mas isso, gente, é com o tempo, é de uma forma gradativa, é uma evolução que depende da sua paciência, da sua persistência, da sua obediência às leis naturais. A cultura racional ela é a evolução, ela é a continuação de tudo que a gente conhece nesse campo espiritual. Ela não é uma religião porque ela está muito além do que a gente entende sobre religião. Ela é um conhecimento universal que não é contra nada, que não é contra ninguém e que vai nos esclarecer o porquê da vida, o porquê de tudo e o porquê de todos. É um conhecimento de paz que nos mostra como viver primeiramente em harmonia com o nosso eu, com o nosso interior, e a partir disso, como a gente pode viver em harmonia com o outro, respeitar a natureza, o meio ambiente, respeitar essa nossa casa que é o planeta Terra, ter respeito pela sua vida, pela vida do próximo, viver de uma forma equilibrada. É isso que todos nós almejamos e é isso que está presente nesse grandioso conhecimento de elevação universal. A cultura racional agora talvez uma pergunta que muitos se façam, né? Quem é o autor da obra? O autor da obra, nesse campo material, é um raciocínio, um aparelho evoluído, o senhor Manuel Jacinto Coelho, um cidadão carioca que viveu até o ano de 1991, num lugar chamado Retiro Racional. Nesse lugar foi onde ele se retirou para fazer a elaboração dessa obra. Porque não é apenas um livro, é uma enciclopédia, é um conjunto de livros. E esse senhor, pelo qual nós temos o maior respeito, o maior carinho, a maior gratidão, ele já veio do mundo racional com o raciocínio desenvolvido. E por ter o raciocínio desenvolvido, ele conseguia fazer essa ligação, ter essa ligação direta com o mundo racional e receber as mensagens que estão escritas nesse livro. Olha que interessante. Não é psicografia, não é essas inúmeras outras formas que a gente compreende dentro do campo da mecânica espiritual.
ele tinha um vínculo direto, originário com o nosso mundo de origem e recebia essas mensagens diretamente, que foram transcritas e depois que se formaram essa grandiosa obra. A obra ela está organizada basicamente a primeira parte dela, o que a gente chama de 3 cursos. Curso primário, formado por 7 livros, curso secundário, por mais 7 livros, e curso superior, né, com mais 7 livros, totalizando a primeira parte da obra com 21 livros. Depois nós temos mais 21 livros da réplica e 21 livros da tréplica. 21 livros que são a prova e mais 21 livros que a gente chama de comprovação. E depois da obra, da réplica e da tréplica, nós temos mais de 940 livros, acho que são 942, depois eu posso confirmar essa informação, do histórico, que são suplementos completivos de toda essa escrituração. Tenho que ler os 1000? Essa é uma resposta que você vai ter de acordo com o seu tempo, com a sua evolução. Mas a base de tudo é esse primeiro volume, que é o livro da capa azul, né? Onde ele tem uma síntese, né? A primeira organização, é o primeiro contato que você vai ter com o conhecimento racional. E muitas das vezes eu posso dizer que talvez você não entenda de primeira, né? E por isso que a gente vai ver no livro que existem mensagens que nos orientam a leitura e a releitura deste livro. Além disso, cultura racional não é algo que a gente aprenda da noite para o dia, mas é um conhecimento natural, portanto precisa também dedicação e uma leitura diária, recorrente no seu dia a dia. Eu estudo cultura racional há 10 anos, eu sou de Manaus, desculpa eu não ter me apresentado, né? Eu sou Amarinildo Osório, eu sou do estado do Amazonas, e eu conheci cultura racional através da família da minha noiva. Hoje nós não temos mais um relacionamento, mas foi através da família da minha noiva, da minha primeira noiva, ex-noiva, que eu conheci, através de um grande estudante, que é o senhor Luiz Carlos Salles de Oliveira, de Manaus. Foi ele quem me apresentou o livro, quem me fez o presente do primeiro volume, e desde então eu tenho tido uma grandiosa evolução, eu posso assim dizer. E a cultura racional respondeu muitas das dúvidas, muitas das questões que eu tinha no meu interior. E a cultura racional ela é para nos trazer algo fundamental: o equilíbrio na vida em vários campos, no físico, no moral e no financeiro. E como que isso é possível? Através do desenvolvimento do raciocínio, através do contato diário com a energia racional. A gente ouvia no início, e deve estar ainda aí no fundo musical, essa canção que se chama Imunização Racional, que beleza, que é de autoria do Tim Maia. O Tim Maia, há até um conflito também em relação a isso, acham que ele foi ele, na verdade, ele não é o criador, ele foi um dos expoentes da cultura racional, um grande divulgador. Ele teve acesso ao livro nos anos 70, foi um estudante, lançou essa coletânea de discos, o primeiro em 1975, depois ele lançou um outro volume da Imunização Racional em 1976, e em 2011 também foi lançado um disco póstumo dele, que compôs então aí o terceiro volume do Tim Maia Racional, esses discos sobre a imunização racional. Ele foi um grande divulgador, né? Mas ele não é autor da obra, ele não tem nenhuma vinculação direta com o Retiro Racional, que é o único detentor hoje das propriedades de direito relacionado à obra Universo em Desencanto. Isso é muito importante também dizer.
O racional superior, em Vida da Matéria, ele nos orientou que a leitura do livro O Universo em Desencanto, ela deve ser feita diariamente e de acordo com as particularidades de cada um. E nós, estudantes de cultura racional, que respeitamos o pioneirismo e as orientações deixadas pelo racional superior, fazemos a leitura no livro físico. Essa leitura, conforme eu falei, feita diariamente. E tudo é de uma forma gradativa. Não existe milagres na cultura racional. Mas você vai ter muitas mudanças na sua vida e vai adquirir isso que eu falei, esse equilíbrio físico, moral, financeiro. A gente vai entender que todas as doenças, elas são de origem fluídica e como que a gente pode ter a cura das doenças, como que a gente pode ter o equilíbrio necessário nesse mundo. Então, gente, é um conhecimento realmente muito grandioso, de grande elevação para todos nós que procuramos uma resposta sobre o sentido da vida. E eu deixo esse convite a você. Se você ainda não conhece cultura racional, se você tem alguma dúvida sobre esse conhecimento, entre em contato comigo e acesse os canais oficiais da cultura racional na internet. O primeiro deles é a página oficial do Retiro Racional, onde hoje são feitos os livros Universo em Desencanto. Você pode procurar Retiro Racional Oficial no Facebook e também no Instagram. Nós temos o site www.culturaracional.com.br e o site www.universoemdesencanto.com.br. Você também pode deixar o seu comentário aqui, enviar uma mensagem também, se quiser uma resposta mais privada. E eu te convido a você a conhecer a sua verdadeira origem e viver de uma forma mais feliz e mais equilibrada. Salve a cultura racional, salve a cultura que une todos os povos. E eu deixo aqui um adendo especial também, que esse vídeo que eu estou fazendo, encerrando o mês de outubro, é em homenagem aos 87 anos da cultura racional que nós celebramos no dia 4 de outubro. Um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Dê uma curtida no vídeo, se possível, compartilhe com alguém que você acredita que pode, que se interesse e que possa ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Salve!